Fala galera, bom dia pessoal do nono ano. Vamos continuar o módulo 8 sobre o conjunto dos números reais. Nós estamos na página 406, questão número 3. Na questão número 3, assinale V ou F. Então é uma questão de verdadeiro ou falso, conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. No caso das sentenças falsas, dê contra-exemplos que mostram a falsidade da informação. Então, quando a questão for falsa, nós temos que dar um exemplo provando que ela é falsa. Ok? Então, vamos com calma. Letra A. A divisão de dois números racionais, diferente de zero, é sempre um número racional. Essa afirmação é verdadeira. Sempre que você divide números racionais, diferentes de zero, é sempre um número racional, certo? Agora, a letra B. O quociente. O quociente é o resultado da divisão entre dois números naturais. É sempre um número natural. Ela é falsa. Nós temos aqui um contra-exemplo. 3 é natural, dividido por 2, que também é natural. Nosso resultado é 1,5. 1 inteiro e 5 décimos. Não é natural, ele é racional. Certo? Agora a letra C. Vamos analisar a letra C. Na letra C está falando assim: o produto de dois números racionais pode ser um número inteiro. Pode ser, sim. Você pode ter um número racional multiplicado por um outro número racional e o resultado ser um número inteiro. Um exemplo disso: 2 é um número racional, vezes 0,5, que também é racional. 2 vezes 0,5 é 1, que é inteiro, verdadeiro. Eu só coloquei o exemplo para ficar mais fácil. Letra D. O produto de dois números racionais é sempre maior que o multiplicando. É falso. Por exemplo, 1/2 vezes 1/2, um número racional vezes outro número racional. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Nas frações, numerador multiplica numerador. Denominador multiplica denominador. 1/4 é menor que 1/2. Então, é sempre maior? Não. Por isso, é falso. Letra E. Todo número diferente de zero multiplicado pelo seu inverso é 1. Sim. Por exemplo, 1/2 vezes 2 inteiros, se você resolver isso, o resultado é igual a 1. Todo número diferente de zero multiplicado pelo seu inverso é 1. 3 vezes 1/3 é 1, e assim por diante. Letra F. A soma de dois números racionais pode ser um número natural, verdadeira. Um exemplo: 1/2 mais 1/2, 2/2 ou 1 inteiro, que é natural. Letra F. Na subtração de dois números naturais, a propriedade comutativa é sempre válida, é falsa. 5 menos 3 é 2. 3 menos 5 é menos 2. 2 e menos 2 não são iguais, então ela é falsa. Na multiplicação, letra H, de 3 ou mais números racionais, a propriedade associativa é sempre válida, é verdadeira. A propriedade associativa é sempre válida. Letra I. Todo número inteiro elevado ao quadrado tem como resultado um número natural, é verdadeira. Quando você eleva ao quadrado, como o quadrado é um expoente par, não importa se o número é positivo ou negativo, o resultado é natural porque é positivo. Letra J. O zero é o elemento neutro da operação de subtração dentro dos números naturais. É falsa. 3 menos 0 é 3. E 0 menos 3 é menos 3. 3 e menos 3 são diferentes. Letra K.
Todo número natural elevado ao expoente zero é igual a zero. É falsa. Nós sabemos que 2 elevado a zero é 1. Então, não é igual a zero, é igual a 1. Só não existe zero elevado a zero. Letra L. Entre dois números racionais, existem infinitos números irracionais. É verdadeira. Letra M. Entre dois números irracionais, existem infinitos números irracionais. Também é verdadeira. Letra N. A raiz quadrada de um número natural é sempre um número natural. É falsa. Um exemplo, um contra-exemplo. A raiz quadrada de 2, ela é um número o quê? Irracional. Tem infinitas casas que não são periódicas. Aqui, a letra O. A raiz quadrada de um número racional é sempre um número real. Não. A raiz quadrada de -4, ela não existe, não é um número real. Nós vamos estudar esse conjunto numérico no ensino médio. Então, não existem raízes com índice par e radicando negativo, não são reais. Letra P. A letra P é a última. A raiz quadrada de um número inteiro é sempre um número inteiro? Não. Um exemplo, a raiz quadrada de -9 não é um número inteiro e também não é um número o quê? Real. Então, nós acabamos agora a página 406. Prontinho, terminamos a página 406. Agora nós vamos para a página 407. Você já estudou a notação científica. No caderno 4 do 8º ano, você aprendeu a representar um número em notação científica. Vamos retomar esse conteúdo. A notação científica refere-se à representação de um número na forma de produto, de uma multiplicação, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, na maioria das vezes escrito na forma decimal. E o segundo fator é uma potenciação de base 10, com expoente positivo ou negativo. Exemplos de notação científica: 1,284 vezes 10 elevado à 22ª potência. Então, nós temos um número que é maior que 1 e menor que 10, que multiplica uma base 10 com o expoente, no caso, positivo. 2,6 vezes 10 elevado a -5. Nós temos um número, aqui o primeiro fator é um número maior que 1 e menor que 10. Tem que obedecer essa condição. Vezes uma potência de base 10 com expoente negativo. Eu vou disponibilizar para vocês uma videoaula só sobre notação científica, sobre a explicação desse conteúdo para retomada. Quando o expoente da potenciação de base 10 é um número negativo? Quando? Quando o número a ser representado está entre 0 e 1, ou seja, quando ele é um número decimal. Agora, o texto para a questão 2. Vocês devem ler esse texto, certo? Com bastante atenção. Então, leiam o texto. Ele fala sobre o telescópio. E nós temos 2 números que aparecem no texto. Eu preciso que vocês grifem para mim o 500 milhões e o 13 bilhões, ok? Número 1, então já foi respondida. Leiam o texto para a questão 2. Grifem esses 2 números que aparecem no texto. Escreva os 2 números que aparecem no texto em notação científica. Vamos lá? Eu vou pegar uma folha. Prontinho. O primeiro número que aparece no texto são 500 milhões. O que são 500 milhões? É o número 500 acompanhado de 6 zeros, ok? Então, aqui eu tenho 500
com mais 3 zeros, 500 mil, com mais 3 zeros, 500 milhões. Quando a vírgula não aparece, ela está lá no final, certo? Nós temos que ter um número menor que 10. Então, a vírgula fica aqui, entre o 5 e o 0. Então, nós ficamos com 5,0, é a mesma coisa que 5, certo? Vezes sempre quem? 10. O expoente é a distância de uma vírgula até a outra. Contem comigo quantas casas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o expoente, 8. Certinho? Positivo, porque nós temos os zeros aqui no final. Quando os zeros estão no começo, o expoente vai ser negativo. 13 bilhões. O que são 13 bilhões? É o número 13, com mais 3 zeros, eu tenho 13 mil. Com mais 3 zeros, 13 milhões. Com mais 3 zeros, 13 bilhões. Então, é o número 13 acompanhado de 9 zeros. A vírgula não aparece, ela está aqui no final. O que nós devemos fazer agora? Deixar o número menor que 10. Então, a vírgula fica entre o 1 e o 3. 1,3. Vezes quem? 10. Sempre base 10. Qual vai ser o expoente? A quantidade de casas de uma vírgula até a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1,3 vezes 10 elevado à 10ª potência. Certo? Agora, a questão número 3. Represente os números a seguir em notação científica, usando número inteiro ou decimal, com uma ordem apenas, tá? Uma casa decimal no primeiro fator. Letra A. A massa de um elétron é aproximadamente esse número todinho aqui. Primeiro passo, nós vamos deixá-lo menor que 10. A vírgula fica entre o 9 e o 1. Esse zero aqui não tem valor para a gente. Então, nós ficamos com 9,1. Não tem necessidade de colocar o zero. Vezes 10. A distância de uma vírgula até a outra, 31 casas. Por que ficou negativo? Porque nós temos os zeros no início do número. Então, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. A massa da Terra é aproximadamente, aí nós temos esse número gigantesco. A vírgula não aparece, ela está no final. Nós vamos deixar o número menor que quem? Menor que 10. Quantas casas? Apenas uma, não precisa colocar o 7. Quantas? Porque o exercício pediu justamente somente uma casa, certo? Então, vamos contar. Fica 5,9 vezes 10. Quantas casas de uma vírgula até a outra? 24. Por que é positivo? Porque os zeros estão no final, certo? A letra C. A distância média entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. Primeiro passo, a vírgula está no final, nós vamos colocar entre o 1 e o 4 para que o número fique menor que 10. Nós vamos só colocar 1,4, porque o exercício quer uma casa decimal, ok? Quantas casas são? Aqui nós temos 8 casas. 1,4 vezes 10 elevado à 8ª potência. Expoente positivo porque os zeros estão no final. Agora, letra D. O raio de um átomo é 0,00005 milímetros. A vírgula vai lá para o final. Então, nós temos 5 vezes 10. De uma vírgula até a outra, foram quantas casas? 11, certo? Como começa com 0, o expoente fica negativo. 5 vezes 10 elevado a menos 11. A última. A massa de um átomo é aproximadamente esse valor. A vírgula fica entre o 1 e o 7, para que o número fique menor que 10. Então, 1,7 vezes 10. Quantas casas de uma vírgula até a outra? 24. Por que o expoente é negativo? Porque começa com zeros. Então, a massa de um átomo, 1,7 vezes 10 elevado a menos 24. Agora é com vocês. Assistam o vídeo,
pausem, certo? Se for necessário, assista de novo, até você conseguir entender. E eu vou disponibilizar um vídeo explicando só a notação científica com todo o cuidado. Tchau, tchau!